A paz do Senhor Jesus, você está no canal Tudo sobre um Cristão. O que vamos falar hoje? Sobre as Escrituras, sobre Jesus, tá bom? Hoje vamos estudar o capítulo 26, né? Tá por destaque, Paulo discursa perante o rei Agripa. O capítulo 26, ele vai do versículo 1 ao versículo 32. Porém, hoje vamos estudar apenas um versículo em destaque. Eu escolhi esse versículo aqui, ó. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, o livro de Atos, capítulo 26, que é o maior, versículo 14, que é o menor. Digo isso porque tem pessoas que estão abrindo a Bíblia a primeira vez e um dia podem encontrar esse trabalho. Então, a gente tem que ter a humildade de ajudar todos a chegarem ao conhecimento da palavra de Deus. Se você já sabia, parabéns para você. Se não, parabéns para Deus que está usando um servo dele para te mostrar, tá? A glória seja dada sempre ao Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai, Criador de todas as coisas. Olha só. Hoje vamos observar aqui alguns detalhes que podemos aprender. É que todo homem, quando tem um encontro realmente com o Senhor Jesus Cristo, ele cai. Ele cai porque ele não resiste o poder, a presença que há em Jesus Cristo. E caindo todos nós por terra, todos que estavam ali caíram por causa de uma luz, mas só Paulo caiu de verdade em si e de que ele estava ouvindo e falando. As outras pessoas não o entenderam, mas Paulo entendeu, porque o encontro era com Paulo, certo? Mas quem está do lado sofre o efeito. É quando uma pessoa da família entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e a família vai sentir esse efeito. A pessoa vai presenciar uma mudança. Olha só, Paulo ouviu uma voz que falava com ele. E aqui a gente aprende mais um detalhe. A língua que Jesus falou com Paulo foi em língua hebraica. Então a gente deixa também um ensinamento para nós que Jesus, ele, pelo menos isso aí é uma garantia que Jesus falou em hebraico, tá? Vamos lá. Mas Jesus vai dizer algo aqui. Saulo, né, que era o nome dele em língua hebraica, era Saulo, mas no grego também Paulo. Então, não existe essa coisa de mudança de nomes, mas era o mesmo nome, certo? Saulo em hebraico, Paulo no grego, ok? Então, vamos lá. Por que me persegues? Jesus disse para Paulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Agora vamos aqui para a parte do persegue. Saiba, embora hoje tem muitas pessoas que são crentes e vivem dentro de igreja que eles não leem a Bíblia. Parece estranho, mas é verdade. Tem pessoas que nem sabem que Paulo, o apóstolo Paulo, também chamado aqui de Saulo, ele nunca viu Jesus homem, certo? A primeira vez que Jesus aparece para ele aqui é nesse momento. Porém, Paulo, ou Saulo, né, é a mesma pessoa, ele sempre estudou as Escrituras com Gamaliel. Ele era um fariseu, ele era um religioso, certo? Ele tinha aprendido desde criança que só existia um Deus. Então, para ele, a existência de um homem no passado aparecer e falar que era filho de Deus, para ele ia contra o que ele tinha aprendido. Mas ele estudava as Escrituras e as Escrituras levavam ao conhecimento que um dia ia vir um Messias e que esse Messias que tinha vindo era Jesus e que ele operou milagres. E Paulo, ele ficava lutando contra essas verdades. Paulo ficava resistindo contra essas verdades. Paulo ficava se opondo a essas verdades.
Paulo não queria aceitar essas verdades, ele lutava contra essas verdades, ele não queria ceder essas verdades. Então, recalcitrar, agora vamos para a palavra, recalcitrar, significa resistir, se opor, não aceitar, certo? Lutar contra, recalcitrar. Por que Jesus usou isso aqui? Porque Jesus sabia que Paulo, tanto ele entendia da maneira pelas escrituras, como Paulo ele andava de cavalo, e ele sabia que tanto o cavalo como o boi, quando não queria ir para um lugar, as pessoas que cuidavam dos bois naquele tempo, os vaqueiros, né, os boiadeiros, os pastores de gado, eles tinham uma espécie de madeira com a ponta de ferro no final, que se chamava aguilhões. E com essa espécie de madeira com a ponta de ferro no final, que eram os aguilhões, eles davam dos animais, e aí os animais iam para o caminho certo que aquele vaqueiro, boiadeiro, queria que o animal fosse. E muitos desses animais, eles recalcitravam às vezes. O que era? Eles resistiam, eles davam coice, eles lutavam contra, né? E aí tinha que dar mais. Quanto mais o animal lutava contra, mais com força o vaqueiro tinha que dar com aquele ferro do couro do animal para ele ir até ele atender. Então Jesus estava dizendo aqui para Paulo: dura coisa, ou seja, isso não é bom para você. Está lutando, está recalcitrando, está resistindo contra os aguilhões. E quem eram os aguilhões aqui de Paulo? Porque Paulo não era um animal, Paulo era um homem. Então, os aguilhões aqui em Jesus Cristo estava se referindo eram as escrituras. Olha, Paulo, as escrituras te levam ao conhecimento de um Messias, de um Cristo, ungido, porque Cristo significa ungido, uma pessoa separada por Deus para levar a palavra de Deus. Então, Paulo estava vendo o passado, Paulo tinha presenciado Estevão, que quando Estevão morreu, Paulo estava ali presente. Você lembra das coisas, Paulo, você está vendo a quantidade de discípulos, a quantidade de pessoas que têm sido usadas por mim, você está resistindo. Agora, interessante, Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, quando alguém que não tem um conhecimento da palavra de Deus vai pensar que Paulo perseguia Jesus fisicamente. Mas Paulo nunca tinha visto Jesus, certo? Mas agora Jesus também nos diz algo maravilhoso. Ele diz, por que me persegues? Ou seja, toda vida que alguém, no caso de Paulo, estava perseguindo um discípulo de Jesus, estava perseguindo Jesus diretamente. E hoje isso também serve para os dias atuais. Tem pessoas que estão perseguindo o evangelho, estão perseguindo a palavra de Deus, tentando distorcer, falando coisas que Deus não falou. Uma das coisas que Deus não falou, que se diz muito dentro das igrejas, que é um erro satânico isso até, é falar que Deus ama pecador. Olha só, Deus ele tem misericórdia pelo pecador, certo? Ele se coloca no lugar daquela pessoa que é pecador e ele sabe que aquela pessoa não vai compreender ele de jeito algum. Então isso chama-se misericórdia. Deus ele ama quem guarda a palavra dele, porque você jamais vai poder amar alguém que te odeia. Então você sente por essa pessoa misericórdia ao ponto de perdoá-la. Isso não quer dizer que você a ame ainda, mas você já perdoou porque você é misericordioso, porque aprendeu de Deus e é um dever do todo cristão perdoar. Você só passa a amar quando você vê que essa pessoa está no caminho correto. Assim também é Deus, tá? Então, olha só. Jesus diz, por que me persegues? Ou seja, toda a vida, Paulo, que você está perseguindo esse povo que você manda, que você arrasta pelos cabelos, que Paulo fazia isso. Que você manda apedrejar, como mandou apedrejar Estevão. Você estava lá presente, você está vendo, você está me perseguindo. Então, Paulo começou a abrir a mente naquele momento, tá? Então eu espero que você tenha aprendido aí hoje o que é recalcitrar e o que eram os aguilhões. No caso aqui de Paulo, Deus, no caso Jesus Cristo, estava dizendo para Paulo, olha Paulo, os aguilhões são as escrituras. E as escrituras estão te empurrando para o caminho correto, o caminho da salvação, o caminho do Salvador. E o Salvador sou eu. Não há outro caminho, meu irmão. O caminho que você tem sido empurrado, tem sido guiado e por você estar resistindo, Deus está colocando pessoas para te dar mais outra aguilhada, ou seja, mais outra pontada em você, para você ver as escrituras de uma maneira
que só através do Senhor Jesus Cristo é que você obtém a vida eterna, tá? Então, espero você ter entendido aí, que é o canal Tudo Sobre um Cristão, como eu falei no começo. Que Deus possa te abençoar grandemente, tanto a você como a sua família, espiritualmente, claro, para que você alcance, que você entenda que você é um pecador e que você é mais que precisa, você necessita entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Abandona toda religiosidade, toda tradição, tira do meio da tua casa, se é que você tem qualquer tipo de imagens mesmo, seja ele quem for, até aquele que dizem que é Jesus Cristo, tira aquilo de dentro da tua casa e aprende a honrar e a amar um Deus vivo, que vive à direita de Deus, Jesus Cristo, e intercede por mim e por você neste momento. Tá bom? Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho sobre mais alguma palavra que por acaso você tenha dúvida. Amém. Vem, Senhor Jesus.